Será que seu cliente sabe exatamente o que você está querendo vender para ele? Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá, meus queridos, eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados, criador do canal Olhar 2.0 e também fundador da empresa e Soluções em Marketing. Hoje eu estou aqui nesse vídeo, nessa aula, para te ajudar a corrigir a sua rota. Porque se nós queremos sair do ponto A para chegar no ponto B, mas nós estamos com problemas nesse deslocamento, nesse transporte, nessa caminhada, problemas como não ter um GPS, como não ter um mapa, como não ter uma localização precisa, ou às vezes a gente tem a localização e sai dela, a gente sai da rota, sai daquilo que tinha sido planejado inicialmente. E isso pode ser um grande problema, você pode estar perdendo dinheiro com essa atitude, com essa sua ação de sair da rota, de se perder no meio do caminho. Então esse vídeo, essa aula, ela vai te ajudar a corrigir a sua rota, corrigir o seu negócio para que você possa vender mais, você possa faturar com criações de artes digitais. Então eu estou dedicado nesse momento a te ajudar a trazer você de volta para a rota, a te pegar pela mão e dizer, não, aqui você tem que caminhar, é nesse caminho, é nesse sentido ou nessa direção, não queira ir para outra direção porque pode dar errado. Então esse é o objetivo dessa aula. E nós temos alguns pontos que devem ser analisados. Eu, por exemplo, durante o meu trabalho, nos meus últimos 20 anos de vida profissional, no decorrer da minha trajetória e também da minha rota, algumas vezes eu saí da rota. A grande diferença é que na época, nos momentos que eu saí da rota, eu não tinha alguém que me pegasse pela mão e me trouxesse de volta. Eu tive que buscar encontrar esse caminho de retorno, de volta sozinho, sem buscar uma ajuda profissional, porque não existia essa ajuda profissional. Na época o Olhar 2.0 não existia. Na época não tinha um canal disponível para auxiliar a trazer o design digital para a sua rota. E eu era perdido às vezes, eu começava a fazer algum trabalho, começava a fazer alguma divulgação de um serviço, de um produto novo, mas eu me perdia completamente. Eu não conseguia caminhar em direção reta. Na verdade eu fazia muita curva e talvez esse seja o seu problema. Talvez você que está iniciando ou você que já tem uma certa experiência, mas você está se perdendo em curvas. E quando a gente se perde, quando a gente não anda realmente alinhado, quando a gente não anda realmente dentro de uma trajetória, dentro de um caminho, a gente gasta muito dinheiro, a gente gasta muita energia, a gente gasta tempo e não é nada interessante para nós que trabalhamos com criação digital ficar perdendo tempo e com isso gastando energia e também gastando dinheiro. Então eu me perdi muito, eu caminhei por lugares extremamente desconhecidos que eu não tinha conhecimento e quando eu me dei conta eu estava perdido. E aí para voltar sozinho é muito complicado. Mas aqui hoje eu estou te trazendo alguns pontos, como eu falei anteriormente, alguns pontos que vão te ajudar a você corrigir a sua rota, você corrigir o seu caminho, corrigir aí o seu GPS. Toma nota, coloca aí o primeiro ponto que você deve corrigir nessa tua caminhada, nessa tua viagem dentro do universo das vendas de design digital. O primeiro ponto é que você consulte o seu ponto de saída. Você precisa, o ponto de partida, o ponto inicial, você precisa consultar qual foi o teu ponto de saída, qual foi o seu ponto de partida, qual foi a sua base inicial, qual foi o seu start inicial, ou melhor, onde você estava. Quando nós paramos e olhamos para o nosso ponto de partida, para o nosso ponto 1, não estamos olhando ainda para o destino ponto 2, estamos olhando para o ponto 1. Quando nós olhamos para o ponto 1, quando nós olhamos para o nosso start inicial, a gente encontra nele muito sentido para todo o restante do caminho. Por que você está falando isso, Adenilson? Por que você está nos levando de volta para o ponto 1? Porque lá no ponto 1, lá quando você começou, talvez você tenha começado hoje, essa semana, o mês passado, o ano passado, ou há 20 anos atrás, que
que nada impede de você estar há 20 anos perdido. Eu percorri esse meu caminho aí, muitas etapas desse meu caminho percorrido foram perdidos. Eu estava perdido, mas depois eu me localizei. Então, olhando para o ponto 1, olhando para o ponto inicial, o que a gente observa olhando para ele, analisando o ponto de partida? Eu tinha um objetivo de chegar no ponto 2, mas o que eu era naquele momento? Como é que eu me comportava naquele momento? Como é que eu olhava o meu cliente naquele momento? Como é que eu percebia o mercado naquele momento? Então, pegaram realmente papel e caneta e tomar nota. Quando eu comecei, eu era design digital, eu sabia trabalhar com CorelDRAW e eu nem tinha o software ainda, eu estava com a versão gratuita, eu tinha um computador bem ruinzinho, eu trabalhava em casa mesmo e eu sonhava em ter uma mega agência repleta de funcionários e faturar um monte por mês, seja lá o que signifique um monte para você. Talvez esse tenha sido seu ponto de partida. Só que você agora está percorrendo já esse caminho e você começou a observar que vem um olhar 2.0 aqui e te fala que você não precisa ter uma agência com mega estrutura, com quantidade gigantesca de funcionários. Você pode trabalhar sozinho, home office, você pode trabalhar aí e ter uma renda bem interessante, uma renda aí superior a 5 dígitos por mês. Eu estou falando de ganhar mais de 10 mil reais por mês. E confesso que para dentro de Brasil, 10 mil reais por mês é um ótimo salário hoje. Dá para ganhar 20? Dá para ganhar 30? Dá para ganhar. O céu é o limite quando você se dedica, quando você se empenha. Mas eu digo para você que é muito fácil hoje você sair desse salário básico mediano brasileiro, de uma média salarial brasileira aí de 3 mil e alguma coisa, para você partir para 5, 6, 7, 8, 10 mil por mês, né? Então, voltando para a questão do ponto inicial, ponto de partida, será que aquilo que eu queria no início é o que eu quero hoje? Será que aquilo que eu desejava lá quando eu comecei, quando eu dei o start inicial, ainda é o que eu desejo hoje? Então essa é a primeira observação que você tem que fazer. Se aquele desenho, se aquele projeto, se aquela ideia, ela continua ainda sendo a mesma ideia. Se você ainda continua pensando da mesma forma. Se você disser que sim, se você responder que sim, que é a mesma ideia, perfeito, você toma nota desses pontos, aonde você quer, de que forma você quer chegar no ponto 2, no ponto B. Você saiu do ponto 1, ponto A. Então do ponto 1 ao ponto 2, você tem, como é que você quer chegar lá? De que forma você quer chegar? Você quer chegar com uma estrutura assim, assado? O que você quer? Então, essa análise do ponto 1 é muito importante, para que você veja se a sua rota, o seu caminho, ela está te levando na direção daquilo que você planejou lá no início. Porque você já pode estar completamente caminhando no outro sentido, em outra direção. Eu, por exemplo, hoje, se eu fosse voltar no meu ponto 1, ele não tem nada a ver com o meu ponto 2. Porque o meu ponto 1 naquele momento, ele simplesmente era ter uma agência, ter uma equipe, ter tudo isso. E eu passei por todas essas fases e realmente eu cheguei no ponto 2 com uma agência, cheguei no ponto 2 com estrutura, só que cheguei no ponto 2, quando eu cheguei, junto com toda essa estrutura, com esse sonho, com essa agência, eu tinha uma produtora de vídeo, chegaram os custos, porque os custos mensais eram gigantescos para manter essa engrenagem funcionando. E aí o que eu fiz? O que eu defini naquele momento? Que eu queria ir para o ponto 3, aí eu criei um terceiro ponto, onde já não queria mais ter essa estrutura. Eu queria me desfazer dessa estrutura e ser o design digital com a mochila nas costas, que um bom computador dentro da minha mochila resolvesse todo o meu problema e que eu fosse sentar embaixo de uma árvore em Dubai, no Brasil, seja onde for, e conseguisse trabalhar e atender meus clientes, porque meu cliente, para ele, não importa onde eu estou sentado trabalhando, importa que eu entregue resultados. Essa é a minha verdade hoje, essa é a minha realidade hoje, é aquilo que eu vivo hoje. Então, dito tudo isso, às vezes a tua rota, ela está errada porque você, lá no ponto 1, você falou para o seu GPS interno, olha, eu quero ir para lá, eu quero ir naquela direção, e de repente agora você está observando que você está indo nessa direção para cá, tá diferente a rota, de repente você mudou esse caminho sem perceber. Então isso é importante, voltar, dar um passo atrás, volta lá no ponto inicial e dá uma revisada. Aí, revisando o seu ponto inicial, nós vamos para o segundo item, que é revisar o quê? O ponto final. Para onde você está indo? Você realmente quer ter uma agência? Ou você pensa que dá para ser diferente? Eu, por exemplo, hoje penso no meu próximo ponto,
Porque não existe só o ponto 1 e ponto 2, tá? Existe ponto 1 e ponto 2. Quando você chega no ponto 2, você vai criar o ponto 3. Quando você chegar no ponto 3, você vai criar o ponto 4. Ah, mas eu nunca vou estar satisfeito. Não é uma questão de satisfação, é uma questão de linha do tempo. O tempo está passando, as coisas estão mudando, estão evoluindo e você está indo para onde? Você não pode estar parado. Estar parado é você morto. Você vivo, você está indo para algum lugar. Então, quando temos vida, nós estamos se deslocando para algum lugar. Então, nesse ponto 2, que era lá o meu ponto traçado, será que essa rota que eu estou vindo, por esse caminho que eu estou trilhando, eu vou chegar no ponto 2? Vou te dar um exemplo. Eu estou em São Paulo e quero ir para as praias do Nordeste. E simplesmente começo a caminhar e de repente lá pelas vias do tempo, pelas curvas da estrada, eu me desviei um pouquinho e eu estou percebendo que agora eu estou indo em direção a Porto Alegre. Opa, tem algo errado. Mas eu posso mudar agora meu destino, ao invés de ser praias do norte, do Nordeste brasileiro, eu ir para o sul do Brasil? Pode ser, desde que você queira ir para o sul do Brasil. Ah, mas se eu quero realmente ir para o Nordeste. Opa, corrija a sua rota, é isso que eu estou falando. Observe o ponto 1, observe o ponto 2 e veja para onde você está indo. O que você quer como design digital? Você quer ter uma mega estrutura, quer ter uma agência, quer ter uma grande empresa, você quer fazer o quê? Eu defini e corrigi. É isso que eu estou te propondo hoje, nesse vídeo, nessa aula. Que você pare, observe ponto 1 e ponto 2 e corrija essa rota. É o básico, são os pontos essenciais para que você consiga, de alguma forma, corrigir a tempo. Porque se você não corrigir a tempo, vai passando os dias, vão passando os meses, vão passando os anos e você continua andando aí em círculos. E quando você começa a andar em círculos, você começa a circular, você não sai do lugar. Porque, novamente, vamos imaginar um mapa do Brasil. Você saiu de São Paulo, você queria ir para as praias do Nordeste. E você começou agora a andar em círculo. Você está percorrendo o estado de São Paulo de norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste. Não sai de São Paulo. Você não conseguiu avançar no sentido norte e nordeste. Não conseguiu avançar no sentido sul, seja lá para onde você queira ir. Então, por isso que você precisa parar e avaliar. E aqui eu não estou te falando de aprender um software, Não, eu estou falando realmente da base, para onde você quer ir. Claro que faz parte. Se nós formos abrir aqui agora, vai dar uma aula de 10 dias, que eu vou começar a te perguntar sobre como é que você está financeiramente para fazer essa viagem. Eu vou te perguntar como que você está de saúde para fazer essa viagem, você está se cuidando, como que você está de estrutura, computador, tudo que você precisa para trabalhar como design digital e chegar no seu destino B, no destino 2, ou no seu destino, ponto B, ou segundo ponto, ponto de destino. Assim, defina como você achar melhor. Mas para você chegar nesse segundo ponto, para chegar nesse destino final, ou o próximo destino, assim vamos chamar, você precisa estar com tudo isso alinhado. Então, será que todos os seus passos estão sendo em direção ao lugar que você precisa ir? Ou que você quer ir? Será? Avalia isso. Como eu falei, avaliar pontos, não detalhes. Não, realmente, Adenilson, eu era um designer digital que não sabia nada, eu fiz um curso de capacitação em Photoshop, hoje eu sou craque de Photoshop e o meu sonho, meu desejo é chegar lá. Ok, eu quero atender 20 clientes e ganhar de cada um deles R$1.000 por mês. E eu vou faturar R$20.000 por mês. Ótimo, uma boa estratégia, uma boa caminhada, um bom mapa, acho super interessante o seu destino. Porém, temos que verificar se você realmente está indo nessa direção. Perfeito? Então, essa aula realmente foi para que você pare o que você está fazendo e analise isso. Na internet está cheio de gente dando atalhos. Gente, embarca aqui comigo que eu vou te levar de graça até no ponto 2. Gente, não chega de graça no ponto 2. Precisa trabalho, precisa esforço, precisa dedicação, como eu falei, eu fico aqui 10 dias falando com vocês sobre detalhes que tem nessa viagem. Eu estou viajando há mais de 20 anos. Você quer experiência de viajante nessa área de design digital, nessa área de marketing, nessa área de produção de vídeo, nessa arte de criação? Estou há mais de 20 anos. Fala comigo. Eu vou te contar histórias que você nem sonha.
Histórias que para aprovar uma arte com um cliente eu tinha que pegar a arte, gravar em um pendrive e levar até o cliente, se deslocar de carro até o cliente e chegar lá e mostrar para ele. Era assim, sabe? Tem que apresentar trabalhos de uma forma que vocês nem fazem ideia. Você que é muito novo aí, que não sabe nem o que significa a palavra DVD. Eu trabalhava com produção de vídeo, onde eu gravava em DVD o vídeo da empresa, embarcava no carro e ia até o cliente para que ele assistisse aquele DVD e me dissesse se aprovava ou não. E eu tomando nota do que tinha que ser alterado. Tá, mas por que você não levava um notebook? Porque não tinha notebook, era um computador, uma ilha de edição de vídeo. E qual era a segunda forma de aprovar um vídeo? Trazer o cliente até a produtora, que ele se deslocasse até ali, que era muito difícil, eram empresários, donos de grandes empresas, médias empresas, que não tinham tempo para se deslocar, e eu tinha que me deslocar até lá. Então, várias vezes levamos DVDs para eles aprovarem os vídeos. Não tinha nuvem, não tinha essa transição rápida como hoje. Então, era muito diferente naquela época. Com a chegada de todas as tecnologias, com a chegada que todo mundo tinha acesso, às vezes, inclusive depois que tinha essa chegada dos acessos, ainda tinha clientes que não tinham e-mail. Não tem e-mail, eu não uso e-mail. A gente estava muito à frente, muito assim, angustiado, ansioso para que todo mundo tivesse e-mail rápido. Não tinha. A gente construiu um site, investiu dinheiro num site, ninguém acessava. Porque tinham poucas pessoas que tinham site, que tinham, internet. Então, se você quer falar de viagem, senta comigo, que eu vou te contar como é que são essas viagens a longa distância, a longo prazo. Uma viagem de 20 anos. E você daqui 5 anos, onde você vai estar? O que você vai estar fazendo e quanto você vai estar faturando? Você prefere ficar aí sentado na agência que você trabalha, e nada contra a agência que você trabalha, mas você pretende ficar aí, tendo todo esse conteúdo que te ensina como você pode sair do ponto 1 e ir para o ponto 2, ou você prefere ainda ficar aí sentado ganhando seus 2, 3 mil reais por mês e está tudo certo? O que você prefere? Você tem que definir, é hora de decisão, é hora de você olhar, não, Adenilson, eu gostei do teu conteúdo, eu gostei de tudo que você está publicando aqui no Olhar 2.0, de toda essa metodologia, esse novo olhar, essa nova visão, essa nova percepção. Eu gostei, eu quero isso. Eu quero também trabalhar home office, eu quero estar no conforto da minha casa, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais tranquilidade e eu quero ter um salário justo e digno que me dê conforto. Tá aí, seja bem-vindo, se é isso que você quer. Se você deseja continuar como estava antes, tudo certo também, tá bom? Deixe seu comentário. Curta esse conteúdo e se você não se inscreveu aqui, se inscreva. Eu estou postando vídeo praticamente diariamente, quase que todos os dias tem vídeo novo aqui no YouTube. Continue acompanhando os conteúdos que eu estarei trazendo coisas novas, trazendo novas ideias, novas visões, um novo olhar para a sua vida, do seu negócio nesse universo aí de design digital. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!